Os gêneros literários. Olá, tudo bem? A aula de hoje vai tratar dos tipos de texto literário, tanto em prosa quanto em poesia, enfocando principalmente a classificação aristotélica da literatura em textos líricos, épicos e dramáticos. Os gêneros na literatura. Antes de falar sobre os gêneros na literatura, a gente precisa lembrar que os conceitos de gênero, texto e discurso são complementares entre si e todos eles se referem às práticas sociais de construção de sentidos. Esses três elementos da prática enunciativa, ou seja, gênero, texto e discurso, estão sempre relacionados, numa relação que vem muito bem descrita em formato de esquema, elaborado por Antônia Coutinho. Vamos ver esse esquema e ouvir o comentário que o linguista Luiz Antônio Marcuschi faz desse esquema, que é um esquema que ele próprio adota para o seu entendimento de gênero, texto e discurso. A esquematização implica um trabalho de construção de objetos, tal como se percebe quando se analisa o texto com suas configurações. Essa esquematização não é arbitrária, mas segue pré-configurações culturais com funções e objetivos bem definidos, de certo modo, pré-configurados pelo gênero que oferece uma organização composicional que não deve ser tomada como se fosse uma camisa de força. O gênero é uma escolha que leva consigo uma série de consequências formais e funcionais. Na realidade, este esquema apresenta o gênero como uma espécie de condicionador de atividades discursivas esquematizantes, que resultam em escolhas dentro de uma prática que nos levaria a pensar em esquematizações resultantes. Assim, muitas decisões de textualização, configuração textual com suas estruturas, ordenamento paragráfico, etc., devem-se à escolha do gênero. Desse modo, o gênero inscreve também formas textuais que se manifestam no artefato linguístico. Assim, discurso, gênero e texto se aproximam aqui como diferentes dimensões da atividade de construir sentidos, como sendo diferentes elementos ou momentos de nossas práticas textuais, inclusive a escrita e a leitura de literatura. Simplificando um pouco o esquema de Coutinho, a gente pode dizer que construir textos é o mesmo que montar esquemas interpretativos de acordo com as disposições do gênero específico que a gente escolhe dentre os gêneros disponibilizados em certo tipo de discurso. Esse escolhido vem aqui entre aspas, porque nem sempre a gente tem uma escolha. Em geral, a gente segue as convenções do gênero na situação de comunicação. É assim que escrever ou ler textos literários não deixa de ser montar esquemas interpretativos de acordo com as disposições ou determinações do gênero literário dentro do qual estamos escrevendo ou lendo. Quando a gente lê um texto poético, por exemplo, esperando que ele reproduza as condições do gênero jornalístico, a gente não vai conseguir fazer uma leitura produtiva desse texto. Bom, antes ainda de chegar na classificação aristotélica, nós precisamos entender uma outra questão voltada à formação do campo ou domínio do conhecimento literário, que é a questão dos períodos ou escolas literárias. A gente pode pensar em pelo menos três maneiras para entender as classificações mais comuns dos textos, das obras e dos autores da literatura. A gente pode adotar uma perspectiva histórica, uma perspectiva estética ou uma perspectiva ideológica. Na perspectiva histórica, o que é mais importante é a vida do autor. É a vida dele que determina como a gente vai classificar as suas obras e os seus textos. O que importa mesmo nesta perspectiva é o momento histórico da escrita, a vida do autor, os acontecimentos da vida do autor. Então, ele, o autor, é o elemento principal neste processo. A segunda perspectiva é a perspectiva estética,
que vai utilizar então a maneira de trabalhar com a função poética da linguagem existente em cada obra. As obras literárias vão então ser classificadas conforme as maneiras de trabalhar com a linguagem, conforme as características estéticas formais de um texto. Aqui, o texto em si, então, é o determinante dessa classificação. A terceira perspectiva, pode ser chamada de ideológica ou temática. Nessa perspectiva, as obras e os autores literários são agrupados de acordo com os temas. E não só os temas, mas também a perspectiva adotada pelos textos para tratar desses temas. Seriam, por exemplo, agrupadas num mesmo conjunto as obras que abordam temas comuns, por ângulos ou perspectivas também comuns entre elas. Só que, normalmente, as classificações da literatura em períodos costumam misturar esses três elementos. É assim que, quando a gente fala em romantismo, por exemplo, a gente está pensando não só na época histórica em que alguns autores existiram, mas também a gente pensa num certo jeito de escrever ou num estilo comum a esses autores, uma maneira comum entre eles para trabalhar a chamada função poética da linguagem e também uma certa visão de mundo partilhada por esses autores. É assim que, em determinados momentos históricos, a gente acaba tendo algumas tendências literárias locais, estabelecidas em determinados contextos, mas que são projetadas como se fossem tendências globais. Isso aproxima as escolas literárias de vários países de uma mesma época e faz com que os textos produzidos nestes contextos locais específicos sofram uma influência direta e até cheguem a reproduzir as características que são idealizadas por um movimento local que se tornou global. Isso é o que aconteceu, por exemplo, com a literatura da Era Clássica, de onde vêm os nossos primeiros registros conhecidos sobre literatura e obras literárias. Esses primeiros escritos, que são normalmente atribuídos a Aristóteles, são aqueles que nos dão as bases sobre as quais os estudos literários vêm se apoiando desde então. É por isso que se diz brincando que tudo remonta a Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego que viveu de 384 a.C. a 322 a.C. e foi discípulo de Platão. Aristóteles se opôs à visão de seu mestre de que as artes, dentre elas a literatura, seriam imitações de terceira ordem que desvirtuariam ideias e objetos existentes num mundo originário, o mundo das ideias. Para Aristóteles, em sua famosa obra A Poética, a arte e a literatura eram representações miméticas, imitações que não desvirtuavam as ideias como pensava Platão, mas sim realçavam seus aspectos mais relevantes para a humanidade. Aristóteles, com seu conceito de mimese poética, resgatou para a literatura e para as artes em geral um espaço privilegiado nas formas de significação das sociedades. E, portanto, todos acabam remontando mesmo a Aristóteles. Os estudos literários no Ocidente tendem a se voltar sempre a esses primeiros escritos, esse fundamento sobre o qual a literatura se constitui enquanto um campo de estudos. Esses escritos se tornaram tão importantes no campo literário que a gente costuma buscar mesmo em Aristóteles as referências não só para classificar os textos como sendo de um ou de outro gênero literário, mas também para definir o que forma o próprio campo, ou seja, o que é ou não é literatura, o que fazem ou deixam de fazer os autores, leitores e textos na sociedade em que são produzidos e consumidos. É com base em Aristóteles, então, que até hoje se definem as características dos gêneros literários. Na literatura, existe muita polêmica em torno do que caracteriza uma obra como local ou global, ou em termos literários, a gente diria como regional ou universal. Pode ser o tema da obra? Pode. Pode ser o estilo? Pode ser a biografia do autor? Pode ser o momento histórico? Pode. A resposta vai variar dependendo do crítico ou do estudioso da literatura que se propõe a responder.
Por isso, convencionou-se dizer que uma determinada obra ou texto tem características predominantes de um ou outro gênero literário, de um ou outro período ou escola literária. Agora, então, depois de vermos a convencionalidade das classificações dos textos literários em gêneros e a estabilidade relativa das categorias criadas para classificar esses textos, vamos então analisar criticamente a divisão aristotélica clássica da literatura. Vamos ver como é que isso começou lá na Antiguidade Clássica. Os gêneros literários na Antiguidade Clássica. Aristóteles, aquele filósofo grego de que a gente falou agora há pouco, dividiu a literatura em 3 gêneros literários que eram comuns na sua época: o épico, o lírico e o dramático. Ele definiu as características desses 3 gêneros com base nos temas que cada gênero abordava e também com base nos estilos dos escritores e na organização textual que Aristóteles via ser comum em certos grupos de texto. Portanto, ele atribuiu a certos textos características que os definiriam em torno de gêneros distintos, numa classificação construída por ele a partir da sua leitura das obras estudadas. Uma vez reconhecidas e aceitas por outros estudiosos, uma vez legitimadas, essas características passaram a ser definidoras dos textos, passaram a ser determinantes do pertencimento dos textos a determinados gêneros. Vamos ver a importância da classificação aristotélica. Essa classificação é importante não porque ela nos diga a verdade sobre os textos literários ou porque ela seja constituidora da essência da literatura, mas ela é importante porque é uma classificação usada como referência na crítica literária até hoje. Portanto, para entender a crítica literária, que é um discurso privilegiado nas culturas letradas, a gente precisa entender as categorias básicas em que a crítica literária se apoia. E os gêneros aristotélicos são uma dessas bases, que é usada até hoje para destacar certas características dos diferentes textos literários. Então vamos lá. Esquematicamente, os gêneros aristotélicos são definidos como o lírico, que é a palavra cantada, o épico, que é a palavra narrada, e o dramático, que é a palavra representada no palco. Vamos ver em separado cada um desses diferentes usos da palavra na perspectiva de Aristóteles. Começamos pelo gênero lírico, ou a palavra cantada. Lírico vem de lira, que era um instrumento de cordas utilizado pelos gregos na era clássica para acompanhar a declamação dos poemas. Declamar poemas era um costume popular entre os gregos e os romanos na Antiguidade Clássica. Essa relação entre a lira e o gênero literário indica o caráter poético do gênero lírico. A palavra cantada se relaciona diretamente com música e musicalidade com poesia, com a ênfase nos elementos poéticos da linguagem que o gênero lírico faz. A forma do texto, então, neste gênero, coloca o foco nos elementos estéticos, musicais da linguagem. Isso não quer dizer que um texto, para ser considerado lírico, tenha que estar necessariamente em forma de verso ou de poema, mas sim que há um destaque neste gênero para a sonoridade da linguagem, para a sua característica musical. O conteúdo, então, do gênero lírico enfoca principalmente as emoções de um narrador-personagem. A voz narrativa nesse gênero conta as emoções sentidas pelo narrador como um personagem da história ou pelos outros personagens do texto. Essa característica distingue o gênero lírico daquilo que chamamos em geral de poesia. Um poema não precisa ter um narrador em primeira pessoa para ser um poema. Já um texto dentro do gênero lírico normalmente tem um eu lírico, explicitamente manifesto no texto, como se fosse um personagem. Vamos ver um exemplo de texto lírico. Vamos ouvir o poema Annabel Lee, escrito em 1849 pelo norte-americano Edgar Allan Poe. It was many a year ago, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived whom you may know by the name of Annabel Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me.
I was a child, and she was a child, in this kingdom by the sea. But we loved with a love that was more than love, I and my Annabel Lee. With a love that the winged seraphs of heaven coveted her and me. And this was the reason that, long ago, in this kingdom by the sea, a wind blew out of a cloud, chilling my beautiful Annabel Lee, so that her high-born kinsman came and bore her away from me, to shut her up in a sepulchre in this kingdom by the sea. The angels, not half so happy in heaven, went envying her and me. Yes, that was the reason, as all men know, in this kingdom by the sea, that the wind came out of the cloud by night, chilling and killing my Annabel Lee. But our love, it was stronger by far than the love of those who are older than we, of many far wiser than we, and neither the angels in heaven above, nor the demons down under the sea, can ever dissever my soul from the soul of the beautiful Annabel Lee. For the moon never beams without bringing me dreams of my beautiful Annabel Lee, and the stars never rise, but I feel the bright eyes of the beautiful Annabel Lee. And so all the night tide I lie down by the side of my darling, my life and my bride, in her sepulchre there by the sea, in her tomb by the sounding sea. Como você viu, nesse poema existe claramente um narrador-personagem que nos fala do seu amor por Annabel Lee, num estilo de escrita bem musical, trabalhando bastante com rimas, repetições e aliterações, como acontece na repetição de sons consonantais em Half So Happy in Heaven, ou então em The Sounding Sea. Esse texto poderia ser facilmente cantado, porque ele tem uma sonoridade característica e muito bem evidenciada. Se você quiser ler o poema com mais calma, há inúmeros sites com ele, como o Poetry Lovers Page, cujo endereço você está vendo na tela agora. Vamos ao gênero épico, ou a palavra narrada. A palavra épico vem de um adjetivo derivado do substantivo epopeia, que é uma palavra de origem grega formada por epos, que significa verso, e poieo, que significa fazer. Epopeia se refere, portanto, à construção de narrativas em forma poética. Uma narrativa épica é um texto em verso que narra aventuras e acontecimentos grandiosos. Esse gênero é definido em termos de sua forma como sendo poético e em termos de seu conteúdo como sendo grandioso, pois é um texto que narra as aventuras e desventuras de um herói, suas nobres virtudes e seus valores morais superiores. Via de regra, esses versos têm um narrador que relata as aventuras de um personagem principal, o herói protagonista. Protagonista é o termo literário utilizado em referência ao personagem principal de um texto. Geralmente, esses versos épicos recontam a história de um povo através da vida do herói do texto. O objetivo parece ser despertar no leitor a admiração pelo herói. A diferença principal em relação ao gênero lírico está no tipo de narrador. Aqui, no gênero épico, o narrador costuma ser em terceira pessoa, mesmo porque o próprio herói contar a sua nobre história seria um sinal de falta de modéstia, uma falha de caráter que um herói épico não pode ter. Portanto, é preciso colocar um narrador que esse sim admire a grandeza do herói e possa narrá-lo em sua grandiosidade sem problemas de falsa modéstia. Mas há exceções a esta regra do gênero épico, e o próprio modelo exemplar do gênero épico clássico é uma dessas exceções. Os clássicos do gênero épico mais conhecidos mundialmente são os poemas Ilíada e Odisseia, atribuídos ao grego Homero. Eu digo atribuídos porque não há consenso nem entre os historiadores, nem entre os críticos literários em relação à autoria deste poema, já que eles não foram escritos nem assinados originalmente, nem a Ilíada, nem a Odisseia. Eles foram, sim, cantados, como era a tradição na época.
Nesses poemas, o autor mistura narrativas em primeira e terceira pessoa, às vezes dando voz diretamente ao herói com o uso da primeira pessoa e outras vezes mantendo a modéstia no uso da terceira pessoa. A Ilíada fala de um período do último ano da Guerra de Troia. Essa guerra é muito conhecida hoje, tem vários filmes feitos sobre ela com base no poema épico Ilíada. Vamos ver um trecho de um desses filmes, rodado em 2004, no qual o cavalo de madeira gigante, presenteado pelos gregos aos troianos, cheio de soldados gregos prontos para atacar, entra na cidade de Troia. Vamos ver. Look at them. You'd think their prince had never died. You're the prince now. Make your brother proud. Nessa cena, vimos o evento histórico que deu origem à expressão presente de grego, já que o presente dado pelos gregos aos troianos, na verdade, não era um presente, mas uma maneira de conquistar a cidade e vencer a guerra. Um outro poema lírico bastante conhecido de Homero é o poema Odisseia, que é uma continuação da Ilíada. Nesse poema, Homero narra os feitos de Ulisses, ou Odisseu em grego, na sua viagem de retorno à terra natal, depois de ter lutado ao lado dos gregos na Guerra de Troia. Vamos ver como o autor iniciou esse poema numa tradução do poema para o inglês. Observe como os elementos em destaque evidenciam o caráter épico do texto. Tell me, O Muse, of that ingenious hero who traveled far and wide after he had sacked the famous town of Troy. Many cities did he visit, and many were the nations with whose manners and customs he was acquainted. Moreover, he suffered much by sea while trying to save his own life and bring his men safely home. Nesse trecho, você percebe facilmente o tom exaltador do texto e que se trata de uma narrativa de feitos heróicos. Esse gênero, como você já deve ter percebido, influenciou muito o cinema americano e vem sendo usado para construir heróis nacionais e exemplos de patriotismo e bom caráter para inúmeras nações. Filmes como Braveheart, O Coração Valente e Gladiator, ou Gladiador, são alguns exemplos recentes desse gênero no cinema. Vamos então ao gênero dramático, que é a palavra representada no palco. Dentro do gênero dramático, os textos costumam ser quase que exclusivamente em forma de diálogos, apresentando instruções eventuais aos diretores ou aos atores, que são conhecidas como rubricas, junto com os diálogos que são destinados à encenação. As rubricas trazem indicações do autor quanto a vários elementos da encenação do texto.
Pode ser elementos técnicos como iluminação, cenário, sonoplastia, figurino, mas podem ser também elementos orientadores para o trabalho dos atores que vão incorporar as personagens no palco. Ou seja, as sugestões do autor do texto em relação ao tipo de emoção sentida pelos personagens, os gestos que os personagens devem usar, as suas expressões, o seu tom de voz, a sua aparência física. Vamos ler um trecho, então, de uma peça teatral moderna para entendermos melhor do que a gente está falando aqui. O texto é Death of a Salesman, uma peça escrita por Arthur Miller em 1949. Esse trecho aparece na penúltima cena da peça. Preste atenção aos trechos entre parênteses, que são as rubricas. Linda, with real fear. Willie, answer me, Willie! There is the sound of a car starting and moving away at full speed. Linda, no! Biff, rushing down the stairs. Pop! As the car speeds off, the music crashes down in a frenzy of sound, which becomes the soft pulsation of a single cello string. Biff slowly returns to his bedroom. He and his brother, Happy, gravely don their jackets. Linda slowly walks out of her room. The music has developed into a dead march. The leaves of day are appearing over everything. Neighbors Charlie and his son, Bernard, somberly dressed, appear and knock on the kitchen door. Biff and Happy slowly descend the stairs to the kitchen as Charlie and Bernard enter. All stop a moment when Linda, in clothes of mourning, bearing a little bunch of roses, comes through the draped doorway into the kitchen. She goes to Charlie and takes his arm. Now all move towards the audience, through the wall line of the kitchen. At the limit of the apron, Linda lays down the flowers, kneels and sits back on her heels. All stare down at the grave. Viu como às vezes as rubricas podem ser bem extensas? É porque elas explicam ao eventual leitor desse texto a ação que ele estaria vendo ser representada caso ele estivesse assistindo a peça. Ao mesmo tempo, as rubricas ajudam também a trupe do teatro na encenação. Textos dramáticos como esses, quando lidos em sua forma impressa, são lidos como sendo uma espécie de roteiro adaptado para uma forma narrativa, para que o leitor consiga visualizar a ação. Normalmente associado à representação cênica, o gênero dramático se desenvolve, então, em torno dos conflitos entre o homem e o mundo, expondo a miséria humana, as limitações e a nobreza do homem diante da vida. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, com as novelas de televisão. Um herói valoroso que, apesar de levar sua vida com retidão, seguindo sempre os princípios morais e éticos da sociedade, enfrenta percalços, em geral, causados por um antagonista ou vilão. Nas novelas, o herói, via de regra, supera as dificuldades e tem um final feliz. Nos dramas, em outros contextos, como na literatura canônica, por exemplo, o final quase nunca é feliz, mostrando a impotência do homem e da sociedade diante das forças maiores do destino. Existem diferentes tipos de textos dentro do gênero dramático: a tragédia, a comédia e a tragicomédia. Normalmente, nós associamos o tom do texto como sendo determinante do tipo de texto dentro do gênero. Um tom trágico, então, caracterizaria uma tragédia. Um tom cômico, uma comédia. E uma mistura entre esses dois tons, uma tragicomédia. Entretanto, mais do que isso, as diferenças entre esses tipos de texto dramático estão em como os personagens são apresentados e como a história é contada no texto. Vamos ver o que acontece com a tragédia. O herói da tragédia sempre vem da nobreza. Ele está sempre acompanhado de um antagonista ou de um vilão, mas ele é o personagem central, aquele personagem digno de admiração e de respeito, como o herói dos textos épicos. Esse herói será exaltado durante a narrativa e provavelmente sofrerá percalços que põem à prova seu bom caráter. Os textos trágicos típicos costumam se desenvolver em torno de um momento da vida do herói em que ele decide
ou é forçado pelo destino ou pelas circunstâncias a abandonar o seu local de origem, o local onde ele vive, em busca de uma solução para os seus próprios problemas ou para os problemas de seu povo. Como o herói costuma representar o povo, os seus problemas costumam ser também os problemas do povo. A narrativa então segue o curso do herói, acompanhando os desafios que o destino lhe apresenta. O destino é tão importante na tragédia que ele chega a ser tratado por muitos críticos literários como se fosse um personagem do texto em si. No final, o herói tradicionalmente passa por um momento de iluminação, conhecido pela palavra grega anagnórise, que é um momento de reconhecimento da arquitetura do destino agindo sobre o herói. Depois desse momento, a trama se desenvolve e nela o herói vai sofrendo uma catarse. Ele vai se purificando dos erros que porventura ele tenha cometido. Como se vê, não é à toa que as tragédias são trágicas. O herói é valoroso, mas comete erros no rumo da sua vida e é responsabilizado por eles, assume a sua responsabilidade ao reconhecer esses erros na anagnórise e aceita de bom grado a purgação ou catarse a que é submetido na conclusão da trama. Vamos então nos alegrar um pouco agora com a comédia. O protagonista das comédias costuma ser quase que o oposto do herói trágico. O herói cômico costuma ser atrapalhado e possuir características de personalidade que o tornam um ser de comportamento e valores condenáveis, mas em geral suficientemente carismático para que o público se identifique com ele. Na comédia, os personagens costumam representar tipos conhecidos do público, apresentando traços estereotipados de comportamentos sociais não muito aprovados e colocando o personagem como se fosse um motivo de chacota de outros personagens do enredo e do público também, claro. Alguns desses tipos bem conhecidos são, por exemplo, o vendedor avarento, o mordomo assassino, a vizinha fofoqueira e por aí vai a lista de tipos cômicos, né? O enredo da comédia costuma apresentar uma sucessão de mal-entendidos. Na comédia, o enredo se desenvolve de modo mais simples e previsível do que na tragédia, uma vez que na comédia não costumam acontecer mudanças bruscas nos acontecimentos, embora nas grandes comédias tais mudanças possam acontecer, como é o caso das comédias shakespearianas, por exemplo. Mas quando acontecem mudanças no enredo, essas mudanças vêm apresentadas de uma forma bem-humorada, de uma forma engraçada, fugindo do tom circunspecto e solene das tragédias. O efeito moralizante da comédia estaria justamente em que ela apresenta tipos sociais cujo comportamento é menosprezado ou não desejado pela sociedade e deve, portanto, ser evitado pelas pessoas. E ele é apresentado na comédia como um exemplo a não ser seguido, apesar da simpatia ou empatia com que nos relacionamos ao herói cômico. Aqui acontece o contrário da tragédia. Na tragédia, os valores do herói são exaltados e na comédia eles são diminuídos, né? O herói não deve ser copiado, né? Ele deve ser condenado, né? Ele deve ser penalizado de alguma maneira. Nosso último subgênero, a tragicomédia, é um gênero mais recente em termos literários e em termos históricos. Como um gênero misto, a tragicomédia foi desconsiderada por Aristóteles, porque ele buscava a pureza dos textos e relegava como inferiores aqueles textos que usassem elementos trágicos e cômicos para o mesmo enredo e para o mesmo personagem. A tragicomédia, então, não remonta a Aristóteles. A tragicomédia mistura elementos trágicos e cômicos no enredo e no protagonista, o personagem principal. Ela mescla o tom trágico ao tom cômico e, assim, ela é como se a tragicomédia tingisse de tristeza a alegria da comédia e de alegria a tristeza da tragédia.
Os enredos da tragicomédia também misturam, na constituição do herói, elementos de nobreza e de inadequação social. E no enredo, mistura acontecimentos baseados em mal-entendidos com acontecimentos extremamente confusos que acabam sendo causados pela inocência do herói diante do seu destino. Bom, é preciso lembrar sempre que esse tipo de classificação, assim como qualquer outro tipo de classificação, sempre deixa de fora muitos elementos e muitos textos. E que as classificações são sempre realizadas a partir de perspectivas bem específicas do que é válido e do que não é válido em determinado contexto. Por isso que essa classificação foi apresentada a fim de facilitar o entendimento da complexidade dos gêneros discursivos e não de descrever estes gêneros em detalhes, né? Nós trabalhamos aqui especialmente com os gêneros discursivos literários que se manifestam em formas variadas e múltiplas nas práticas sociais. Vamos às dicas de estudo de hoje, então? A primeira dica de hoje, então, é que você estude um pouquinho sobre as funções da linguagem. Essas funções da linguagem são uma forma de classificação para maneiras de funcionamento da linguagem na prática social. Uma classificação criada pelo linguista russo Roman Jakobson. Essa classificação do Jakobson, mesmo tendo sido construída muitos séculos depois de Aristóteles, nos ajuda a entender a referência que o Aristóteles tinha quando pensou no funcionamento dos diferentes gêneros. Procure, por exemplo, na Wikipedia, em funções da linguagem, e leia o verbete que você encontra lá com as descrições de cada uma das funções da linguagem, pensando sobre como elas podem se relacionar com os diferentes gêneros de Aristóteles que nós vimos nessa aula. Na segunda dica, eu vou sugerir que você procure no YouTube vários vídeos e interpretações do poema Annabel Lee, do Edgar Allan Poe. Lá você vai encontrar músicas, vídeos, apresentações de slides, etc., todos eles interpretando o poema do Poe que nós lemos na aula hoje. A terceira dica é que você busque outros textos poéticos semelhantes a Annabel Lee no site, por exemplo, chamado Poem of Quotes, que é um site que apresenta poemas na íntegra de vários períodos históricos e vários países, todos eles escritos em inglês. Boa leitura de textos literários para você, então.